explicar sobre a definição e as funções do sistema operacional. Um sistema operacional é um programa que é executado na hora que o computador é ligado, um processo chamado bootstrapping. Uma vez que o computador é ligado, esse programa começa a rodar, ele só vai parar quando o computador for desligado. Ele vai servir como uma ponte entre o usuário e o computador, revezando sua execução com outros programas, como se estivesse monitorando, vigiando e controlando todos esses processos de um computador. É ele que define, por exemplo, qual programa vai receber mais atenção do processador, vai gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos, mas eu vou explicar melhor sobre isso agora, sobre as funções dele, né? Uma dessas funções do sistema operacional é o do gerenciamento de memória. Mas gerenciar como? Esse gerenciamento que ele faz é de proteger os arquivos, né, da memória, proteger os dados e assegurar que cada processo tenha seu próprio espaço para ser feito no computador. Ele possibilita também que fique mais acessível para os usuários acessar esses arquivos, esses dados, tudo que está na memória, porque ele vai criar um espaço lá mais atrativo, mais convidativo, mais agradável, sabe? Vai ajudar o usuário a algo mais visual, vai ajudar o usuário a navegar pelos arquivos dele, pelas coisas da memória dele. O sistema operacional também gerencia a memória, então ele tem acesso a toda a memória do sistema e todos os discos rígidos assim, do computador, todo o HD, SSD, dependendo qual computador você está usando, é o mais antigo, o mais novo. Mas todos os sistemas operacionais, eles vão gerenciar a memória, protegendo os arquivos, os dados e disponibilizando eles para os usuários. O jeito que eles são disponibilizados para os usuários é pelas interfaces. Aí vamos entrar em dois tipos de interface: a GUI, Graphical User Interface, e a CUI, Command Line User Interface. A GUI é um tipo de interface que é mais casual, é um tipo de interface que é mais usada por usuários mais comuns do dia a dia. É a mais usada. Ela é cheia de ícones assim, ela é mais agradável para usar, é mais intuitiva. É melhor para a maioria das pessoas usar. Já a Command Line User Interface, que é a CUI, ela é uma interface mais para os usuários experientes, que sabem pelo menos um pouco de programação. Porque as coisas não é tudo bonitinho, aqui tem um botão de salvar, aqui tem um negocinho, você abre, aqui renomeia, aqui exclui. Não, é uma barra que aparece, você vai e digita o comando lá e aparece. Aparece não, faz a função, né? E o computador vai lá e faz, abre o arquivo, mexe, nomeia, exclui. Não é alguma coisa muito comum, eu por exemplo nunca vi. É algo mais usado assim por pessoas mais experientes, sabe? Só pega lá, escreve, acabou. Mas não é muito comum por não ser muito intuitivo e a maioria dos usuários não conseguir usar, né? É menos acessível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar agora sobre os tipos de softwares. Os softwares, eles têm uma arquitetura, 4 para ser mais específico, onde cada uma vai ter uma característica. A primeira arquitetura que eu vou falar aqui é o núcleo monolítico ou monobloco. O núcleo consiste em um único processo, executando em uma memória protegida das principais funções. Isso significa de uma maneira mais simples que o núcleo vai trabalhar com todas as funções do hardware, ele vai ter acesso a tudo que ele quiser. Ele vai ter disponibilidade para fazer qualquer coisa que o hardware tenha.
Temos também a arquitetura de micronúcleo ou modelo cliente-servidor. O núcleo consiste em pequenos processos e outras funções, como sistemas de arquivos e gerenciamento de memória. São executadas no espaço do usuário como serviços. Os aplicativos são os clientes. Ou seja, de maneira resumida, é nessa arquitetura onde praticamente tudo é executado fora do núcleo. Temos também o sistema em camadas, onde as funções do núcleo vão executar em camadas distintas. Bom, isso não tem muito o que resumir, ele está literalmente dito, está propriamente dito o que vai fazer, então muito simples. E, seguindo dele, temos o monitor de máquinas virtuais, onde ele fornece uma abstração do hardware para vários sistemas operacionais. É como se a gente tivesse vários computadores dentro de um. A gente vai separar uma quantidade do nosso hardware para uma máquina virtual. Ou seja, a nossa máquina, um exemplo seria a gente dividir metade a metade, onde metade da minha máquina física que eu tenho ali vai ter metade do desempenho que ela teria normalmente, enquanto a minha máquina virtual também teria metade do desempenho. Saindo dos tipos de arquitetura, a gente vai falar sobre os tipos de gerenciamento de processos. A gente tem 4 gerenciamentos de processos bem simples. O monotarefa, que vai executar apenas uma tarefa por vez. O multitarefa, que como o nome diz, vai executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. O multiprocessamento, onde o sistema operacional vai dividir as tarefas entre um ou mais processadores. E a multiprogramação, onde o sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos. Sendo assim, o processador vai estar sempre ocupado. Temos também os tipos de utilização dos usuários, onde a gente vai ter apenas 2, que são bem simples. Temos o monousuário, onde apenas uma pessoa vai utilizar a máquina por vez, e o multiusuário, onde várias pessoas vão usar o computador ao mesmo tempo. E isso pode ser por outros terminais ou conexão remota. A gente finalmente vai falar sobre sistemas operacionais por si só. E eu vou começar a lista pelo Linux. Ele é um dos principais sistemas operacionais para computadores, sendo um forte concorrente contra o Windows. Apesar disso ser meio simplista, é perfeitamente correta essa interpretação. Mas, em uma definição mais profunda e técnica, o Linux é o nome dado apenas ao núcleo do sistema operacional, chamado kernel. O kernel Linux foi criado pelo Linus Torvalds. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas vida que segue. Com a sua primeira versão oficial, lançada em 1999. O desenvolvimento do sistema operacional Linux contou com a colaboração de milhares de desenvolvedores desde então. E novos aplicativos foram adicionados, que permitiram o uso do sistema nos mais diversos dispositivos e fins. A Netflix e o Facebook, por exemplo, rodam em Linux. Agora a gente vai falar sobre, na minha opinião, o melhor sistema operacional, pois ele está presente em diversos computadores. Se você perguntar para qualquer pessoa, muito possivelmente a resposta dela vai ser que no computador dela tem o Windows. Mas bem, o Windows é um sistema operacional de multitarefas para computadores e dispositivos móveis, que começou a ser desenvolvido em 1981 e foi lançado em 1993 pela Microsoft. A palavra Windows significa literalmente janelas, na tradução do inglês para o português. Ele tornou o maior concorrente do Linux, sendo o sistema operacional predominante nos PCs, tentando até entrar para o mundo mobile, porém sem sucesso ao concorrer com sistemas Android e iOS, cancelando o projeto do Windows Phone em 2017. Agora eu vou dar um exemplo de sistema operacional para dispositivos móveis, o Android. O Android é um dos principais sistemas operacionais para dispositivos móveis atualmente, e ele foi baseado no sistema kernel do Linux. Ele faz parte da linha de produtos Google, a empresa que lançou o Android e o Android NC. Ela foi fundada em 2003 e comprada pelo Google em 2005, até que finalmente em 2008 lançaram seu sistema operacional para dispositivos móveis mais utilizado atualmente.